Olá, pessoas amadas por mim, mais um dia, mais um caso aqui pra vocês. Não esquece de me acompanhar também aí nas outras vezes que eu tô sempre falando de casos. Deixa um comentário aqui bem bacana pra você aparecer no nosso próximo mural insano, beleza? Assiste o vídeo até o final, daí se você gostar, você deixa um like pra mim, compartilha, mostra pra todo mundo que já me ajuda muito, valeu? E é isso aí, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. Peg Doris Hanks nasceu em 15 de setembro de 1927 em Nashville, Tennessee. Mais tarde, Peg mudou seu nome para Margaret. Quando Margaret tinha 2 anos de idade, ela teve que fazer uma cirurgia de mastoide, e isso acabou danificando seu tímpano permanentemente. Ela ficou então surda por um tempo. Margaret aprendeu a captar a emoção das pessoas diretamente pelos olhos. Isso serviria de referência para suas futuras obras. Ela começou a desenhar aos 10 anos de idade e tinha como principal tema personagem e suas emoções. Sua primeira obra foi feita ainda na infância e mostrava 2 garotinhas, uma sorrindo e a outra chorando. Ela deu de presente para sua avó. Aos 18 anos, ela frequentou a True Price School of Design em Nova York durante um ano. Ela se profissionalizou no ramo da arte. Depois disso, começou a trabalhar pintando roupas e berços na década de 50. Ela trabalhava principalmente com tintas acrílicas e à base de óleo. A partir daí, ela começou a pintar retratos simples de pessoas e animais. Depois começou a pintar crianças, principalmente em situações de rua, todas com grandes olhos tristes. Essa se tornou sua marca registrada, além de fazer referência a uma fase difícil de sua vida com um tímpano comprometido. Ela dizia que todas as emoções eram transmitidas através do olhar, que os olhos eram as janelas da alma. Margaret se casou com um homem chamado Frank Richard Ulbrich, com quem teve uma filha chamada Jane Ulbrich. O casamento não deu certo e ela acabou se mudando com a filha para São Francisco, na Califórnia, e lutava para reconstruir a sua vida. Em 1953, Margaret estava em um mercado de arte ao ar livre quando ela conheceu um homem que chamou a sua atenção. Ela o achou muito charmoso. O nome dele era Walter King. Ele nasceu no Nebraska, era um corretor de imóveis e tinha uma filha de um casamento anterior que não morava com ele. Um dos sonhos do Walker era ser artista, era uma coisa que ele gostava e admirava bastante, mas apesar dele ter até estudado arte em Paris, ele não tinha talento nenhum para isso, ele não levava jeito para coisa. E ele acabou vendo a Margaret nesse lugar, eles se envolvendo, gostaram um do outro. Então no ano de 1955 eles se casam em Honolulu, no Havaí. E aí a Margaret começou a ajudar o Walter com o sonho dele, começou a ajudar ele nessa transição do setor imobiliário para o mundo artístico. Ela tentava ensinar as técnicas, mas assim, ele não pegava o jeito. Então ela conta que os 2 primeiros anos desse casamento foram muito felizes. Então passaram a viver a Margaret, o Walker e a Jane, que era a filha dela, todos na mesma casa. E por um tempo eles estavam vivendo somente vendendo os quadros da Margaret, da arte deles. O Walker deixou de trabalhar no setor imobiliário, então assim, era meio complicado, eles trabalhando só da arte, eles passaram ali por momentos difíceis. Então o Walker começou a pegar os quadros da Margaret e vender num clube que tinha em São Francisco chamado The Angry Eye. E ele ia quase todas as noites vender as obras dela, as crianças com um olhar triste, que era o que ela mais pintava. Então uma dessas noites a Margaret resolve ir com ele ao clube. E enquanto ele tá ali vendendo, ele era um cara assim, cheio de lábia, cheio de conversa, como vendedor, assim, apesar dele não ter muito talento pra arte, pra vender ele já tinha muita lábia. Então ela foi até o clube com ele e ela conta que ele deixou ela sentada no canto enquanto ele vendia os quadros. Então de repente um homem se aproximou dela e perguntou se ela era a esposa do Walker King, ela disse que sim. E esse cara perguntou se ela pintava também. E aí nesse momento ela teve um choque de realidade. Ela percebeu que o Walker estava ali vendendo os quadros dela
dizendo que ele era o autor da obra, que ele que pintava. E como quando a Margaret pintava os quadros, ela sempre assinava com o sobrenome dela, e agora ela tinha casado, então o sobrenome dela era o mesmo do Walker King, era muito fácil para ele dizer que era ele, porque eles tinham o mesmo sobrenome. E aí ela ficou muito zangada, mas mesmo assim ela esperou a noite acabar. Quando eles saíram do clube, chegaram em casa, ela foi confrontar ele, perguntar por que ele estava fazendo isso. Ele tentou explicar pra ela o porquê que ele fazia isso e ela mandou ele parar. Ela ficou muito zangada porque, assim, era uma obra pessoal dela. Ela tinha muito apego com os quadros dela. E ele disse pra ela que eles estavam precisando do dinheiro e que não tinha mais jeito, porque ele já tinha dito para as pessoas que ele que pintava. Então, se ele fosse voltar atrás e que agora era a esposa dele que pintava, as pessoas podiam ficar um pouco confusas. E além do mais, ele disse que isso ainda podia render um processo porque ele estava mentindo e enganando as pessoas. E aí ele ofereceu uma solução, que era ela ensinar ele a pintar as crianças de grandes olhos. Ela tentou ensinar para ele pintar, mas não deu certo, ele não levava jeito pra coisa, não tinha talento nenhum para pintar, nem paciência para aprender. E ela conta que além dele não ter paciência para aprender, toda vez que ele não conseguia, ele ainda culpava ela. Ele começou a jogar toda a culpa nela, dizer que ela não ensinava direito, que ela não tinha paciência. E aí eles estavam tentando achar uma solução e a Margaret disse que nesse momento o que ela sentiu vontade de fazer foi pegar a filha dela e ir embora. Mas ao mesmo tempo que esse pensamento vinha na cabeça dela, ela tinha muito medo de não conseguir sustentar a filha sozinha, porque ela lutava muito para sustentar a filha dela sozinha depois que ela se separou. E era meio difícil, então ela tinha medo disso. E era outra época, gente, o trabalho dela como artista não era valorizado tanto quanto um homem pintando. Então a mulher pintar, as pessoas não queriam pagar muito caro. Quando era um homem, eles davam mais crédito. Então, por conta de todos esses pontos que eu contei pra vocês, ela acabou aceitando o acordo, que era ela pintaria os quadros e ele venderia dizendo que ele era o autor. E ela só precisava pintar e ele vendia e levava os créditos. Então as obras de Margaret se tornaram um enorme sucesso no início da década de 1960. Cópias e cartões postais com as pinturas King eram vendidos nos milhões. Todos queriam um, inclusive muitas celebridades da época. Os King ganharam muito dinheiro, se mudaram para uma gigante e bela casa com piscina e vários funcionários. Margaret disse que não precisava fazer nada além de pintar. Do lado de fora, o sol brilhando, pessoas se divertindo, o Walker levando uma vida nobre. Sempre havia 3 ou 4 pessoas nadando nuas na piscina e tendo relações íntimas entre si. Margaret conta que às vezes estava cansada e quando chegava no seu quarto havia garotas dormindo na sua cama. Muitos artistas iam visitar a casa, mas Margaret raramente os via. Isso porque ela pintava 16 horas por dia. A Margaret ficava trancada dentro do quarto o dia inteiro pintando. Ela não podia abrir a janela do quarto, não podia abrir nem para a filha dela. Então o contato que ela tinha com a filha dela ali na casa era bem pouco. A filha dela ficava mais com os funcionários, porque esse foi o acordo dela com o Walker. Era um segredo, era sigiloso. Ninguém podia saber que ela que pintava, nem a própria filha. É claro que a filha dela já tinha visto ela pintando outras vezes, mas ela era criança. Então, conforme ela foi crescendo, eles contaram pra Jane que a mãe dela tinha parado de pintar, não queria mais, e o Walker que começou a pintar. Então todo mundo achava que quem pintava era o Walker, inclusive a própria filha dela. E o Walker começou a deixar isso subir na cabeça dele, sabe? Ele começou a ficar louco por dinheiro, cada vez ele queria mais. Então, quando ele não estava em casa, perturbando a Margaret para ela ficar pintando, se ele saía, ele ficava ligando de hora em hora para saber se ela não saiu. Então ele começou a proibir ela de sair de casa. E tudo que ele deixava ela fazer era pintar. Ela ficava assim, exausta no fim do dia, porque ela só fazia isso. Ficava trancada nesse quarto com aquele cheiro de tinta. E nem a janela ela podia abrir, porque ninguém podia ter uma oportunidade sequer de descobrir o que estava acontecendo naquela casa. Então ela estava vivendo um cativeiro ali dentro da sua própria casa. Ela não podia sair, ele não deixava ela ter amigos. E sempre que ele estava por perto, qualquer lugar que ela fosse, se ela fosse pra cozinha, se ela fosse no mercado, nos poucos momentos que ela saía, ele ia atrás dela para saber o que ela estava fazendo. Ele também traía Margaret com várias mulheres, porque ele começou a ficar muito importante. Ele virou um artista muito famoso às custas dela, então ele andava com celebridades, pessoas importantes.
E é óbvio que tinha muitas mulheres ali a hora que ele queria. Então ele traía Margaret com essas mulheres na própria casa dela. E ela diz que a esse ponto ela tava tão infeliz que ela nem ligava, tipo assim, as traições dele era de menos. O que machucava ela nessa história toda não era nem um casamento em si, era o fato dela estar fazendo as suas obras com todo o carinho que ela sempre fez e outra pessoa tá levando os créditos por ela e ela não podia contar nada pra ninguém. Ela conta que o único ser vivo que sabia disso tudo era um cachorrinho que ela tinha, o Chihuahua. E ela disse que amava esse cachorrinho mais que tudo, era a companhia que ela tinha que podia ficar com ela. E ela disse que o Walker estava começando a ficar tão louco das ideias que uma vez ele chutou o cachorrinho. E aí ela, com medo dele fazer mal pra ele, ela acabou doando ele. Ela disse que isso doeu nela mais que tudo, porque ela amava a companhia daquele cachorrinho. Ele começou a se tornar cada vez mais ciumento e controlador com a Margaret. Como eu falei, ele não deixava ela sair nem ter amigos. E aí ele começou a ameaçar ela o tempo todo, dizer que se ela contasse pra alguém o segredo deles, ele ia tirar a vida dela. E ela tinha muito medo de sair de casa, de fazer qualquer coisa, porque ele conhecia muitos mafiosos. Então ela tinha medo, principalmente, dele fazer alguma coisa com a filha dela. Uma vez ele tentou agredir ela, mas ele não foi capaz de concluir o ato, porque a Margaret disse pra ele que da onde ela vem, homens não batem em mulheres, não batem em mulheres. E aí ele parou, mas assim, ela tava vendo que essa situação tava passando dos limites. E além dele forçar ela a pintar 16 horas por dia, ela não podia expressar ali o que ela tava sentindo, ela não podia pintar o que ela queria. Ele que mandava o que ela poderia pintar, então tipo, faz uma criança vestida de palhaço, faz um quadro assim assado, ele que mandava e colocava uma pressão absurda nela pra ela terminar esses quadros, porque ele vendia às vezes quadros que não tinham sido pintados ainda e dava prazo, que entrega esse quadro até tal dia, então ela tinha que terminar esse quadro até tal dia. Um dia ele disse que queria ter uma obra-prima, ele teve uma ideia. Assim como o Davi tem a Mona Lisa, que é a sua maior obra-prima, ele queria ter a maior obra-prima dele, e ele teve a ideia que ele queria fazer um quadro gigante para pendurar nas Nações Unidas. E aí ele deu o prazo de um mês pra Margaret pintar esse quadro. E ele era enorme, gente. Eu acho que ele não dava essa parede toda que tá aqui atrás de mim. E ele deu o prazo de um mês pra ela fazer isso, enquanto ele negociava. A tal obra-prima chamava-se Tomorrow Forever. Ela representava uma centena de crianças de todas as partes do mundo, de aparência tristes e olhos grandes, em uma fila que se estendia até o horizonte. Os organizadores da Feira Mundial de 1964 penduraram um quadro no pavilhão da educação. Walter sentiu-se profundamente orgulhoso da conquista. Ele escreveu em suas memórias que sua falecida avó lhe disse em uma visão que Michelangelo colocou seu nome na nomeação como um membro de seu círculo íntimo, dizendo que sua obra-prima Tomorrow Forever viverá nos corações e mente dos homens, assim como o seu trabalho que ele fez na Capela Sistina. Só uma correção aqui, o nome do marido dela é o Walter, e eu chamei ele de Walker assim, algumas vezes, eu confundi, me perdoem, é o Walter. Então o crítico chamado John Canady fez uma crítica sobre esse quadro da Margaret, e ele disse que era de muito mau gosto, e aí, impressionado, né, com esse comentário, a Feira Mundial decidiu retirar o quadro, então assim, todo aquele orgulho e felicidade que o Walter estava sentindo se transformou em frustração. Ele ficou muito furioso, assim, ficou revoltado. A Margaret, por outro lado, também ficou bastante triste, porque, enfim, era o trabalho dela. Mas ela dizia que críticas faziam parte do trabalho de um artista, então ela sabia lidar muito bem com as críticas. Já o Walter, não. Na época que ela pintava esses quadros sempre muito tristes, ela não sabia dizer por que pintava daquela forma. Mas depois de um tempo, ela disse que pintava o que ela estava sentindo, e ela mesma sabia que isso refletia na sua obra. Então, todos esses quadros, com tristeza no olhar, refletiam o que ela estava sentindo naquele momento. Após 10 anos do casamento dela com o Walter, dela pintando em segredo, ela se cansou. Então, no ano de 1965, depois que ele ameaçou ela, novamente, né, que ele vivia fazendo isso, só que dessa vez ameaçou também a filha dela, ela resolveu pegar a menina e fugir. Então, ela se divorciou dele no ano de 65, e elas foram morar no Havaí. Lá ela se estabeleceu novamente, acabou casando de novo e ela também se tornou testemunha de Jeová. Só que ainda assim, ele dava um jeito de extorquir ela, ligando, ameaçando ela, continuava com muito medo dele.
e ela continuou pintando para ele secretamente e mandando quadros. Então, quando ela já tinha mandado mais ou menos uns 30 quadros para ele continuar mantendo a boa vida que ele levava, uma vida de luxo, ela resolveu que a partir desse ponto ela só ia falar a verdade e que chega de mentiras na vida dela. Então, no ano de 1970, ela dá uma entrevista numa rádio do Havaí, e aí nessa entrevista ela acaba contando toda a verdade, que ela é a artista por trás dos quadros do Walter. E quando ele fica sabendo disso, ele fica muito bravo, ele fica zangado. Ele começa a dar várias entrevistas dizendo que isso é tudo mentira dela, que ela quer chamar atenção. E que ele é o artista que pinta os grandes olhos. E aí ele começa a falar muito mal dela, difamar ela, dizer que ela é uma bêbada, que ela é uma louca, que ela tá inventando mentiras pra chamar atenção. Aí ele começa, gente, a pegar umas histórias assim, que é claro que é mentira. Ele disse que uma vez pegou ela, tendo relações íntimas com vários funcionários do estacionamento. Ele começava a falar muito mal dela, assim, do nada, denegrindo a imagem dela. A Margaret, então, abriu um processo de difamação contra o Walter por ele ficar falando essas barbaridades dela. E para provar o que ela disse, um repórter de um jornal, ele fez como se fosse um desafio, propôs um desafio para os artistas, que era o Walter e a Margaret, deles pintarem publicamente isso ser coberto pela mídia. Então quem pintasse ali as crianças de grandes olhos era o autor, né, o artista e tal. A Margaret topou na hora e ela foi a única que apareceu no dia do desafio. O Walter nem se deu o trabalho de aparecer, entendeu? E esse caso foi parar também nos tribunais. Então durante o julgamento em Honolulu, em 1986, o juiz tomou a decisão que resolveria a situação de uma vez por todas. Ele convidou os dois a pintarem quadros com as crianças de olhos grandes e deu tempo de 1 hora. Margaret aceitou a oferta na hora, já o Walter, que estava fazendo sua própria defesa no tribunal, se recusou a pintar, dizendo que tinha machucado o ombro. Margaret pintou o quadro dela em 53 minutos. Era o retrato de uma garotinha de olhos enormes, espiando nervosamente por trás de uma cerca. Óbvio que ela acabou ganhando o caso e ela processou o Walter em 4 milhões, dinheiro esse que ela nunca recebeu porque ele torrou toda a fortuna. Eu vou falar a fortuna dela, né, porque os quadros eram dela. Ele torrou toda a fortuna com festas, carros caros, mansões. Ele não investiu nada do dinheiro e aí ela ficou sem dinheiro nenhum, nunca recebeu nada. Ela continuou pintando e ela começou a pintar quadro com crianças, como sempre, mas com expressões mais felizes, com um olhar mais feliz, lugares verdes. Ela se inspirou muito nas paisagens do Havaí, que era onde ela morava, e ela gostava, achava lindo. A vida do Walter não continuou mais tão feliz. Ele se mudou para uma cabana de pescador em La Jolla, Califórnia. Começou a beber até virar um alcoólatra. Walter disse aos poucos repórteres ainda interessados nele que Margaret estava aliada aos testemunhos de Jeová para defraudá-lo. Um repórter acreditou em cada palavra de Walter e publicou uma matéria sobre a situação triste dele. Walter faleceu em 2000 longe de luxo e caído no esquecimento. Margaret continuou pintando por toda a vida. Ela serviu de inspiração para vários artistas, incluindo Craig McCrae, o criador das Meninas Superpoderosas. Ela também continuou vendendo suas pinturas e tinha uma loja online. Seus quadros estão espalhados em museus e galerias do mundo todo. Em 26 de junho de 2022, Margaret faleceu de insuficiência cardíaca aos seus 94 anos de idade. Nessa época, ela morava na Califórnia ao lado de sua filha Jane. Em 2014 foi lançado um filme dirigido pelo Tim Burton, que era fã da Margaret nos seus quadros, contando todo o caso. E a Margaret assistiu esse filme e ela disse que o Walter está simplesmente igual, que ela ficou assombrada com esse filme durante vários dias, mas no sentido bom, porque é um filme tão bom, retratou a história dela de uma forma assim tão fiel que ela considera uma obra-prima, considerava uma obra-prima. Eu vim contar esse caso pra vocês porque eu vi esse filme e ele é muito bom. Quem faz a Margaret é a Amy Adams, que vocês devem conhecer por aí de Encantada, ou Super-Homem, A Mulher da Janela, não sei, talvez. Eu recomendo super pra vocês esse filme. E aí quando eu vi, vocês sabem que eu sou pro filme, fiquei com muita vontade de contar esse caso, que não deixa de ser um caso criminal. E eu quero saber o que vocês acharam, me conta aqui se você já conheceu ou não. E é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis.